ele. Tá bom. Depois você abre pra mim. Tá bom. Ok. Luz, câmera e ação. Olá, pessoal do canal Like Lume! Eva! Olha só, hoje nós tivemos uma introdução diferente. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos falar na verdade, dar continuação a um tema que nós iniciamos já há algumas aulas, que é o tema histórias, inventar e contar. Você sabe que eu tenho a história do meu nome e ela, na minha cabeça, sempre me contaram que ela é real. Mas eu tenho um vô que ele é contador de história, então eu não sei se a história do meu nome aconteceu de verdade ou ele inventou. Eu vou contar por quê. Eu me chamo Lucas. L-U de Luci, que é o nome da minha mãe, e Cas de Cássio, que é o nome do meu pai. Então diz que é a junção dos dois nomes. Porém, Lucas já é um nome comum, todo mundo existe. Mas enfim. E o meu segundo nome é Gabriel. Dizem que minha irmã, que tinha 2 aninhos, estava andando pela casa enquanto eles estavam decidindo meu nome, eu ainda ia nascer, e ela pisou no rabo do gato. O gato fez... Miau! Aí minha mãe entendeu, Gabriel! E aí ficou Lucas Gabriel. Essa é a história que meu avô conta, é verdade, gente. Eu sempre acreditei que isso foi verdade, mas depois, entendendo que as histórias podem virar verdades de tanto que elas são repetidas, mas que elas podem ser inventadas, eu fiquei na dúvida. Então eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm uma história da família, ou do seu bairro, ou do lugar onde você mora, que às vezes você fala, será que isso aconteceu mesmo? Meu pai chamou o nome de uma novela. Aí ele gostou e colocou em mim. O nome... Minha mãe, ela pôs o meu nome em mim, né? Eu sou Márcia, aqui atrás da câmera. Oi, Clara. Oi. Aí aqui, oi. Fala, aí minha mãe meus pais quiseram colocar o nome em mim, Márcios, por causa que minha mãe gostava muito daquele comediante Márcios Mellin. Aí ela gostou do nome e colocou em mim. Meu nome foi por causa de Santa Clara, por isso meu nome é Clara. E você, Caetano? O meu é por causa do bisavô da minha mãe, chamava Caetano. Bacana. Ou seja, sua mãe devia gostar muito dele. Nomes com histórias. Né? Ele é o bisavô da sua mãe, então ele é o seu tataravô? É, Ou ele é o seu bisavô e é o avô da sua mãe? É o tataravô dele. acho que é. Ah, não sabe? Então pesquise melhor essa história. Muito bem, vamos aqui então para os nossos slides. Sliders. Deixa eu maximizar. É isso aí, canal Tio Like Lucas, Lume. tio Lucas, A tio gente Lucas, já passou espera, por espera. diversas aulas. Não. Tem problema aí correndo assim, É pra só vocês você verem como até- a gente já passou por várias questões aqui, até que nós vamos chegar então na aula de hoje, que é uma sequência dessas ideias. É até bom fazer uma revisão, né? slides? Agora estamos aqui, que é histórias, inventar e contar. Muito bem. Todo mundo tem uma história, certo? Todo mundo tem uma história, ok. Todo mundo tem uma história. Sua carteira tem uma história? Se ela tiver uma história, sua carteira, conte essa história. O prédio da sua escola tem uma história? Sua casa tem uma história? Não. Sua família tem uma história? Tem. Tudo. Sua rua tem uma história? Tem. Sua cidade tem uma história? Tem. Meu bairro tem O história. Brasil tem uma história? Claramente. O mundo tem uma história? Certeza. Parece, mas Uma história pode ter uma história? Pode. o príncipe leu a historinha dentro da história. Tá ficando meio confuso. Então, pois é. Agora, para você aí em casa, conte e escreva pelo menos 3 dessas opções de histórias, tá bom? A história do nome, pode voltar para mim? A história do nome eu não gostaria que você escrevesse sobre ela, porque nós já fizemos isso no início do ano, lembra? A história do seu nome. Mas agora eu quero que você pense 3 dessas opções e escreva essa história. Conte e escreva. No caso, escreva e depois conte pra gente na nossa próxima aula do canal Like Lume. Muito bem? Hoje eu escolhi um sentimento que a gente não poderia deixar Do nosso de falar do nosso emocional. emocionário. Muito bem. E eu escolhi o sentimento timidez. Vamos ver? O timidez, página 40. Deve ser legal. É porque muitas vezes a gente tem vergonha da nossa eu já história. Eu Tem. Da minha Mas história, ontem- de fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer. Às vezes a gente fica tímido em contar alguma coisa da nossa história, né? Às vezes tem vergonha de se expor.
Timidez e vergonha são iguais? Não, tem as suas diferenças. Vamos ouvir o que é timidez. A timidez é um bloqueio que nos impede de nos comportarmos com naturalidade. Ela costuma nos dominar diante das pessoas desconhecidas, pouco confiáveis ou ameaçadoras. Então, se a gente não se sente confortável, se não se sente confiante, a gente se sente ameaçado e a gente pode ficar tímido. O que uma pessoa tímida sente? Uma pessoa tímida se sente desconfortável e desajeitada. Não sabe onde põe a mão. Se põe o microfone, ela fica rodando o microfone. E aí põe a mão no bolso, tira a mão no bolso, e põe a mão para trás, põe a mão para frente. Ela está tímida. Então, por medo de fazer algo errado, ela não diz nada. Ela trava, bloqueia, fica quieta e tenta passar desapercebida. Imagine você que você tenha que passar a noite na casa de vizinhos idosos. Nossa, que vergonha. Ainda que eles sejam carinhosos, é possível que você fique calado no canto do sofá, pouco à vontade. Você pode até mesmo ser tomado por uma sensação de confusão. Então, quando a gente está movido pelo sentimento, pela emoção, timidez, a gente pode ficar confuso. O sentimento é aquilo que a gente sente. A emoção é o sentimento transformado em ação, ou seja, o que o sentimento causa em mim que transforma em ação. Ou seja, quando eu estou tímido, ele vira uma emoção porque ela provoca ações em mim. Por exemplo, a ação de não fazer nada, ou de ficar nervoso, ou de não saber onde põe a mão, ou se pega o microfone e fica mexendo no fio do microfone, ou tem gente que fica arrumando o cabelo enquanto está fazendo alguma apresentação, não é mesmo? Vocês conseguem perceber quando vocês estão tímidos na frente de alguém? Fica assim. Como que é? Balançando os braços. Fica balançando o braço. Fica meio assim. E você, Caetano, já sentiu quando você ficou tímido em alguma situação? Sim, já não lembro muito bem o que eu faço. Correndo de nervoso. Eu fico tipo assim. A gente Você fica assim. Ou a gente se cala, a gente não fala, não é? Eu também Muito fico bem. assim. Muito bem. É isso. Eu agradeço ao quê? Audiência. Agradeço a audiência Muito de vocês. obrigado por essa audiência Muito obrigado. maravilhosa. E até a próxima aula do canal Like Lume! Beijo, mãe. Tá, tchau.